Mais um exercício que meu aluno particular pediu, uma questão que caiu no vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais em 2018, tá? E é uma questão que envolve a ideia de geometria espacial, mais especificamente a ideia de prisma, tá? Então faz o seguinte, dá uma olhadinha nesse material que eu preparei para vocês, vamos lá? Então diz assim o enunciado que ele mandou, né? Um design projetou um chaveiro no formato de um prisma triangular reto com 12 centímetros de altura. Vamos imaginar um prisma triangular reto com 12 centímetros, tá? Então tá lá. Isso aqui é um prisma triangular reto com 12 centímetros de altura. Você poderia questionar, o que é um prisma triangular reto? Então, veja essa animaçãozinha. Imagine a seguinte situação, você tem lá o solo, né, e um prisma ali em cima. Desculpe o solo que eu fiz aí. Se você observar, olha na figura, veja que vai piscar. Esse prisma está formando com o solo um ângulo de 90 graus. Olha lá, ó, símbolo de 90 graus. Quando forma 90 graus com a base, né, com o solo, nós chamamos isso aqui então de prisma reto. A ideia de reto é 90 graus. Simples assim. Agora, poderia acontecer uma outra situação. Por exemplo, essa aqui, ó. Imagine agora no solo um prisma dessa situação. Observe que ele forma com o solo, olha lá piscando em azul, um ângulo que não é reto. É um ângulo menor do que 90 graus, chamado de ângulo oblíquo. A isso nós chamamos então de prisma oblíquo, tá? A maioria dos estudos, principalmente em questões que caem de vestibular, na parte de geometria espacial, prisma, pirâmide, cilindro, são retos, formando um ângulo de 90 graus. E um caso mais famoso disso é a Torre de Pisa, lá na Itália. Tá? A Torre de Pisa tem um formato cilíndrico, né? Só que, como cedeu a base, ela ficou inclinada. Então ela forma um ângulo agudo, um ângulo oblíquo, tá? Em relação à base. Então aquilo ali é um cilindro oblíquo, não um cilindro reto, tá bom? Então, agora que você entendeu a ideia de prisma triangular, porque a base é um triângulo reto, vamos continuar o enunciado. Sabe-se que as arestas da base formam um triângulo retângulo. Se você observar, todo prisma, olha da figura, todo prisma tem duas bases, a de baixo e a de cima. E elas são iguais. Nesse caso, ele está dizendo que forma um triângulo retângulo, que significa dizer que tem um ângulo de 90 graus. Olha lá, piscando. Tá? Eu sei que essas duas bases têm um ângulo de 90 graus. E diz que tem os catetos. Só tem sentido você falar cateto se o triângulo for retângulo, tá? Os catetos de medidas 6 e 8. Então vou colocar lá, ó, 6 e 8 nos catetos. Lembra-se? Os catetos são os lados desse triângulo que compõem o ângulo de 90 graus. Bom, obviamente, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, olha na figura, é a hipotenusa. Você saberia calcular essa hipotenusa aqui para mim? Quando você fala em hipotenusa, você já lembra do teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você poderia tranquilamente usar Pitágoras aqui para calcular essa hipotenusa. Porém, vou fazer uma lembrança para vocês. Existe um triângulo pitagórico famoso, que é esse aqui, ó, o 3, 4, 5. Grave esse triângulo pitagórico, 3, 4, 5. E qualquer múltiplo dele vai seguir a mesma regrinha do teorema de Pitágoras. Então veja, eu multipliquei por 2, ficando, ó, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Aí ficando outro triângulo pitagórico, 6, 8, 10. Mas ele é proporcional ao básico, 3, 4, 5. Por que eu estou falando isso? Se você gravar esse triângulo pitagórico aqui famoso e perceber que esse outro aqui é proporcional, e eu estou vendo que aqui é 6 e 8, então não precisa nem fazer muita conta, não precisa aplicar Pitágoras. Já sabe que, obviamente, essa hipotenusa pode valer 10. Então tá lá, ó, já sei que vale 10. Tá bom? Bom, continua a leitura. Para cobrir todas as faces desse prisma, todas as faces,
Eu tenho a face de baixo, face de cima e a face lateral, tá? Adquirindo a quantidade suficiente de papel adesivo e, com isso, evitar o desperdício, será preciso saber a área total desse prisma. Fazendo os cálculos corretos, obtém-se a área desse prisma mede, tá? Pessoal, eu quero descobrir a área total que eu vou chamar de A índice T. Área total. Pensa um pouquinho. Em todo prisma, não importa se a base é triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, não importa. Eu vou ter duas bases, a de baixo e a de cima, e a área lateral, composta por várias faces retangulares ou quadradas, tá? Desde que o prisma seja reto, tá? Então você concorda comigo que, nesse caso aqui, ó, olha, vai piscar lá, ó, você tem duas bases, a de baixo e a de cima. Então eu poderia tranquilamente escrever que a área total seria duas vezes a área de uma base. Sim, calcular a área de uma base, multiplico por 2, eu vou ter as duas bases. Mais a área lateral. Olha, vai piscar lá. Ó. Concorda que isso que está piscando ali é a minha área lateral? Né? A área da frente, a face da frente eu pus em azul, aquela face lateral pus em verde e a outra face lateral aqui eu coloquei em laranja, clarinho, enfim. Bom, então, mais a área lateral. Com isso, eu tiro a conclusão de que em qualquer prisma, sempre que pedir a área total, será isso daqui. Duas vezes a área da base mais a área lateral. Ponto. Então, o meu problema se resumiu tão somente em calcular a área da base, calculo uma área da base e multiplico por 2. E a área lateral. Pronto. Calculo isso daqui, fechei meu problema. Já sei qual é a área total, o quanto que eu vou precisar de papel adesivo, tá bom? Então vamos começar assim, ó. Vamos começar com a área da base, tá bom? Olha só, vou pegar aquela base ali, ó, que está aparecendo pintado ali, tá? Vou transferir para cá, ó, porque é mais fácil de você enxergar. Área da base, coloquei aquele triângulo da base aqui. Vocês notaram que eu nem coloquei hipotenusa 10 aqui? Por que, Bara, que você não colocou a hipotenusa 10 aqui? Isso aqui é um triângulo. Como é que você calcula a área de um triângulo, de qualquer triângulo? Ó, a fórmula não é essa? Base vezes altura divididos por 2? A base eu tenho que é 8 e a altura eu tenho que é 6. Pronto, então fica 8 vezes 6 divididos por 2. O que resulta que a área de uma base é 24 centímetros quadrados. Pronto, já calculei a área de uma base. Vamos agora para a área lateral, que eu estou chamando de A índice L. Presta atenção. A minha área lateral ela é composta nessa figura aqui por três faces retangulares. A saber, a primeira, essa aqui é a primeira face que eu estou enxergando em azul, que é um retângulo que tem as medidas 10 e 12. Então é só calcular a área desse retângulo aqui. Mais. Agora tem essa outra face em verde, que é um outro retângulo também, que tem medidas 8 e 12. Então, tá lá, ó, mais essa área. E tenho essa outra face aqui em laranja, tá? Que é um outro retângulo de medidas 6 e 12. Então, coloco lá. Se eu calcular a área de cada um desses e somar, eu vou ter a área lateral. Bom, mas isso aqui é um retângulo. Como é que você calcula a área de um retângulo? Até de um quadrado é a mesma fórmula. Olha lá, é base vezes altura. É. Ah, mas no quadrado é L ao quadrado, Bara. Mas L ao quadrado é L vezes L. Quando a base e a altura são iguais, fica L ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 10 vezes 12, o que dá 120 centímetros quadrados, que é a área da primeira face. Da segunda face, mesma coisa, olha lá, 8 vezes 12, 96 centímetros quadrados. E da terceira face, 6 vezes 12, que dá 72. Somando todas essas áreas, eu encontro que a área lateral, 288 centímetros quadrados. Simples assim. Portanto, o que nós já temos? Olha lá, daquela expressão da área total para qualquer prisma, eu tenho já a área da base e já tenho a área da lateral. Jogue na fórmula ali. Ó. A área total vai ser 2 vezes 24, que são duas bases, mais 288, que é a área lateral. Isso aqui vai dar 48 mais 288, o que resulta em 336 centímetros quadrados. Ou seja, eu vou precisar comprar de papel adesivo
336 centímetros quadrados exatos, para que não tenha desperdício, não sobre nada, tá? Não erre na colagem. E aí você vai ter então a resposta desse problema, tá bom? Tá aí. O que vocês acharam dessa questãozinha aí que caiu na UEMG, Universidade Estadual de Minas Gerais, 2018, tá? Uma questão de geometria espacial tranquila, né? E mais envolvendo a ideia de prisma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e tchau!